E aí, pessoal, que segue paz normais. Espero que esteja tudo bem com vocês. E conforme prometido, a gente está dando início à nossa sequência de lives que a gente vai fazer 3 vezes por semana. E o tema que a gente vai falar hoje é sobre sentimento de culpa. Se você é mãe, se você é pai, provavelmente você passa por isso às vezes. Você se deixa levar, se deixa tomar pelo sentimento de culpa. Mas isso é normal, porque a gente quer dar o melhor para os nossos filhos e às vezes a gente acha que a gente não faz o suficiente. Mas nessa live de hoje a gente vai falar sobre como eliminar o sentimento de culpa. E por que você tem que eliminar o sentimento de culpa? Você tem que eliminar esse sentimento porque ele não te faz bem e ele não faz bem para a sua educação, não faz bem para os seus filhos. Você precisa ser um pai confiante, uma mãe confiante para educar bem. Os seus filhos precisam dessa confiança, de sentir essa confiança, porque isso passa segurança para eles. Então, a culpa não faz bem para ninguém. Então, a ideia dessa live de como eliminar o sentimento de culpa para pais é porque todo mundo tem um sentimento de que a gente não faz o suficiente, é o sentimento de inadequação, ou que a gente não é bom o suficiente ou a gente não faz o suficiente. Mas eu tenho uma novidade interessante para vocês. A gente vive numa sociedade onde não é possível dar 100% de entrega, né? Cada vez mais esse conceito é aceito na sociedade, no mercado, no mundo, porque não é possível entregar 100%. Se você parar para pensar, você consegue imaginar quais as profissões que precisam entregar, vamos dizer, acima de 90%? E aí a gente pode pensar, por exemplo, cirurgiões, né, que lidam com a vida das pessoas. Eles têm que entregar mais do que 90%. 10% de erro entre os cirurgiões é bastante alto. Piloto de avião, por exemplo, ele tem que 100% das vezes, porque a vida dele depende daquilo ali. Tanto que se ele não entregar o serviço dele, ele também vai morrer. Então, são poucas as profissões que tem que entregar 100%. A gente, em geral, a gente não entrega acima de 90%, não é possível. Quanto mais nas relações humanas, né? Por que a gente não consegue entregar 100% nas relações humanas? Primeiro, porque a gente não está sempre 100%. Segundo, porque depende das outras pessoas. Então, nas relações, é tudo uma questão de a gente tentar ser adequado, mas a gente vai sempre ajustando nas relações. Então, a primeira ideia para eliminar o sentimento de culpa é essa. Não tem entrega 100%. Lembra que hoje em dia nós vivemos na economia de best effort. É o melhor esforço, aquilo que você pode dar. A única coisa que você pode prometer é que você vai tentar dar o seu melhor. Você tem que lembrar que você é um pai ou uma mãe em versão beta. Você ainda está em construção, é uma construção em andamento. Você não é perfeito, nunca vai ser, e você não vai prometer essa perfeição na educação dos seus filhos. Por isso mesmo que eu acabei de falar, qual é a solução para quem tem sentimento de culpa recorrente, ou acha que não está fazendo o suficiente, ou procura compensar isso depois com os filhos através de presentes, através de deixar ele fazer o que ele quer, né? Essa é a tendência. Quando a gente vive numa sociedade que requer muito da gente, do trabalho, a gente trabalha muitas horas, a gente acaba querendo compensar com outras coisas, deixando os filhos fazerem o que querem, ou mimando com presentes e outras coisas. Mas a solução não é essa, nunca vai ser essa. A solução, na verdade, é o que eu já falei. Você vai dar o seu melhor. Mas para dar o seu melhor, você tem que entender que você tem limitações. Você não é uma pessoa perfeita e nem pretende ser e nunca vai ser. Você tem que aceitar as suas limitações. Você aceitando essas limitações, você passa a ser uma pessoa mais confiante. Você sabe que você não vai conseguir entregar 100% e não é preciso entregar esse 100% e você só promete até aí. Você fala, filho, filha, eu vou dar o meu melhor. E aí, claro, você tem que se esforçar para dar o seu melhor, todos os dias, sabendo que o seu melhor não vai ser suficiente. Você ainda vai faltar, você ainda vai sentir que você não deu tudo que ele queria, que ele merecia, o que ele precisa, mas isso faz parte, faz parte das relações humanas, isso faz parte de sermos pais, de sermos mães. E por que isso elimina o sentimento de culpa?
Porque numa determinada situação, quando você não conseguir entregar o 100%, você gostaria de entregar o 100%, ou que o seu filho gostaria que você entregasse o seu 100%, vai ser possível você fazer o resgate daquilo, ou a renegociação daquela situação. Quando você estiver diante do seu filho ou da sua filha, em que ele estiver reclamando, ou ele estiver cobrando de você, ou ele estiver apontando um erro seu no passado, ah, mãe, por que você não fez aquilo? Ah, pai, por que você não fez aquilo? E você sente que a criança está magoada, ou o seu jovem, ou o seu adolescente está magoado, nesse momento, você vai conseguir analisar e ver se você deu o seu melhor. Você vai parar, pensar e refletir e ver se você deu o seu melhor. Se você deu o seu melhor, você vai reiterar isso. Você fala, olha, desculpa, mas eu dei o meu melhor. É o que eu posso fazer. Às vezes, ou muitas vezes, o seu melhor não vai ser suficiente. Mas aí você também tem condições de resgatar e de renegociar, dizendo, olha, desculpa, o meu melhor não foi suficiente. Ou se você sentiu que não deu o seu melhor, que é possível também, né? A gente pode estar num dia que a gente está difícil, a gente está cansado, a gente tem as nossas limitações. E se a gente não deu o nosso melhor naquele dia, ou naquele momento, ou naquela situação, a gente tem que ter humildade e assumir, olha, realmente eu não dei o meu melhor. Você me desculpa? Você pede perdão, você pede desculpas. E diz que na próxima vez você vai tentar dar o seu melhor. Ou você renegocia. Ah, então como nessa situação eu não pude dar o meu melhor, ou você me desculpa, mas nesse dia estava um dia complicado, eu realmente não consegui dar a atenção que você precisou. Então vamos combinar uma outra situação, um outro momento, onde eu vou poder dar o meu melhor nessa situação e eu vou poder ajudar você, ou estar ali por você. Então isso é o que a gente chama de resgate ou de renegociação, né? É quando você, naquele momento, você pede desculpas, ou você diz também que você vai dar o seu melhor na próxima situação. Então, esse é o terceiro momento. Então, para quem está entrando agora na live, a gente está falando sobre como eliminar o sentimento de culpa, né? Então, a gente falou primeiro que a gente não tem como entregar 100%, né? A gente tem que aceitar as nossas limitações. Isso faz parte de sermos mães e pais. A gente tem que eliminar esse sentimento de culpa, aceitar as nossas limitações, que nós não somos perfeitos, e a gente entrar no modo de melhor esforço, que chama de best effort. Você não vai entregar 100% sempre, né? Únicas pessoas que têm que entregar 100% é um piloto de avião. Ele tem que entregar 100%, porque até mesmo isso ele morre se ele não entregar 100%. Ou um neurocirurgião tem que entregar 100%. Mas, em geral, as pessoas não conseguem entregar 100%. Então, a solução qual é? É dar o seu melhor. E você só promete até aí. E se por acaso você não conseguir dar o seu melhor, você vai fazer o resgate daquela situação. Você vai pedir desculpa, você vai pedir perdão e você vai renegociar. Aí a gente chega na terceira parte. A terceira parte é que a gente não tem que dar desculpas. A gente tem que aceitar as nossas limitações. A gente pede desculpas, mas a gente pratica a autocompaixão. Quer dizer, nós temos as nossas limitações, eu sou pai, eu sou mãe, mas eu vou errar, eu erro, inclusive erro com frequência, mas a gente aceita esse fracasso e a gente ensina para os nossos filhos que tudo bem errar. Nós não vivemos numa ideia de perfeição. E a gente pratica a autocompaixão, a gente aceita as nossas limitações, os nossos erros, e a gente está sempre procurando dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. E a gente vive nesse modo de autocompaixão. Ah, por quê? É uma ideia de você aceitar as suas fraquezas e você não dar o seu melhor. Não, não é por aí. Você pratica a autocompaixão porque, na verdade, para educar filhos bem, você precisa ser confiante e você precisa manter o copo cheio. Eu costumo chamar é o que eu chamo de teoria do copo cheio. Para a gente educar bem os nossos filhos, a gente precisa estar com um copo cheio. A gente precisa estar bem. Você sabe, quando você está cansado, está estressado, você não consegue conversar direito com seus filhos, não consegue impor aqueles limites que ele precisa. Se você chega cansado do trabalho, você perde a paciência rápido, né? Se você está estressado, você não consegue ensinar as crianças, você não tem paciência, porque criança dá trabalho. Adolescente, então, né? Eu que tenho 3, tenho criança, tenho
adolescente, tenho já jovem adulto, já passei por todas essas fases. Então, os pais conseguem educar bem e com confiança quando eles mantêm o copo cheio. O que é manter o copo cheio? É você estar bem, é você estar descansado, é você conseguir relaxar a sua mente de vez em quando, é você conseguir se divertir também. Você vai encher o seu copo para você ter o que derramar, né? A gente está constantemente dando e derramando para os nossos filhos. Então, para a gente conseguir dar e derramar, a gente precisa estar com o copo cheio. A gente só consegue dar quando a gente tem. Se a gente não tem, como é que a gente vai dar? Então, quando você pratica a autocompaixão, você aceita as suas limitações, aceita que você vai cometer erros, você sabe pedir desculpas quando você precisa pedir desculpas, você sabe renegociar, você sabe resgatar, você entende que você só tem que dar o seu melhor, e muitas vezes o seu melhor não vai ser suficiente. Então, você pratica essa autocompaixão, você mantém o seu copo cheio para você estar constantemente derramando e entregando, né? Não é questão de dar desculpas, é questão de realmente manter o seu copo cheio, porque assim você vai ser melhor pai e melhor mãe. Manter o copo cheio é você entender que tem hora que você vai perder as estribeiras e depois você vai ter que pedir desculpa para o seu filho no dia seguinte. Isso faz parte, isso é muito normal. E é muito errado quando as pessoas pensam e as crianças pensam que a gente tem que entregar 100%, que pai e mãe não erram. Isso está muito errado. A gente erra e erra muito. E tem mais, os nossos filhos erram e erram muito. E eles precisam errar. Se as pessoas não erram, elas não aprendem. Se a gente cria uma cultura, um clima dentro da nossa casa em que a gente não aceita o erro de perfeição, a gente está educando mal os nossos filhos. Nossos filhos não vão ter resiliência para enfrentar os problemas nas suas vidas. Eles precisam aceitar o fracasso também, eles têm que fracassar. E a família e a casa é o lugar onde você pode fracassar. É difícil você fracassar, errar lá fora, porque você pode sofrer julgamento das pessoas, pode ter consequências no seu trabalho quando você comete erros, né? Você pode até perder emprego quando você comete erros no seu trabalho. Mas em casa é o lugar onde a gente pode fracassar. Tanto os nossos filhos poderão fracassar conosco, né? Em casa, a gente tem que fazer um ambiente seguro para eles errarem e fracassarem, quanto nós também. Nós vamos errar também. E nós vamos fracassar também. Então, a gente pratica a autocompaixão, a gente aceita as nossas limitações, a gente procura manter o nosso copo cheio, que a gente tem que estar sempre derramando. A gente entende que nós somos pais e mães em versão beta, não tem como entregar 100%. A gente só promete dar o nosso melhor e a gente sabe que o nosso melhor não vai ser suficiente muitas vezes. E quando a gente precisa, a gente senta, reflete, reconhece, renegocia e faz o resgate daquilo ali. Então, gente, essa é a ideia. Esse ano 2020 a gente vai falar sobre sabedoria parental. O que é sabedoria parental? É aquilo que a gente precisa resgatar na nossa sociedade, né? É aquela sabedoria interna que pais e mães têm, mas que muitas vezes estão adormecidas, dormentes, que a gente precisa ativar, né? Mas a gente precisa também não só educar filhos no modo intuitivo, né? Porque pais e mães, eles fazem as coisas na intuição. E depois fica, será que eu fiz certo, não fiz? Será que aquilo estava errado? Tudo bem, é importantíssimo a gente ter intuição na hora de educar os nossos filhos. Mas a gente precisa também sermos intencionais. Não adianta só a gente ser pais e mães intuitivos, só fazer na intuição. A gente precisa começar a colocar intenção também. Saber o que fazer, saber o que dá certo e ter intencionalidade na nossa educação. Então, a ideia é essa. A gente vai falar de sabedoria parental aqui nas lives. A gente vai ter lives 3 vezes por semana, provavelmente segunda, quarta e sexta. E a gente vai testar alguns horários diferentes. Hoje a gente começou aqui por volta de 9 horas. A gente fez uma livezinha curta. Hoje a gente está começando, testando isso aí. E cada dia de live a gente vai falar sobre uma situação diferente, algum problema que aflige pais e mães, e a gente vai sempre trazer uma solução também.
ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar postar isso aqui nas outras redes também. Segue a gente aqui no Instagram, a gente também tem página no Facebook. E no YouTube também a gente tem uma presença lá, o canal Pais Normais. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Fábio Henry e eu sou professor e professor de pais, de parentalidade. Faço mentoria com pais e mães e espero que vocês tenham gostado. E a gente vai estar sempre aqui trazendo essas lives para vocês, ok? Um bom dia para vocês, façam essa reflexão, pratiquem autocompaixão e mantenham o copo cheio, porque vocês, pais e mães, precisam ser confiantes e estão sempre derramando os seus filhos.